aberta a 31ª sessão ordinária, sendo esta a 33ª sessão do ano, da 17ª Legislatura 2021-2024, dia 22 de outubro de 2024. Convido o vereador Moacir Pazim para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo grande e será a sua recompensa. Palavra do Senhor. Peço ao nosso diretor, Alfredo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 32 de 2024. Aos 15 dias de outubro de 2024, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 30ª sessão ordinária, sendo a 32ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 31 de 2024, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente da Casa comentou que o projeto de lei 2543-2024, a LOA, de autoria do Poder Executivo, segue com as comissões competentes aguardando parecer. Dando continuidade aos trabalhos, foram colocados em tramitação os seguintes projetos de lei, de autoria do Poder Executivo Municipal, 2545 e 2546, 2547 de 2024. Após debate e sanada as dúvidas dos edis, a sessão foi interrompida por tempo indeterminado para a emissão de parecer pelas comissões competentes. Reabertos trabalhos com a concordância de todos os edis, os projetos de lei número 2545, 2546 e 2547 de 2024 foram aprovados de forma unânime, em primeira e segunda votação, junto com o parecer das comissões competentes. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos demais edis. Após o uso da mesma, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 22 de outubro, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 15 de outubro de 2024. Em discussão, a ata, senhores, em votação. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovada a ata número 32 de 2024 por unanimidade. Temos na ordem do dia de hoje, senhores, projeto de lei aguardando parecer das comissões competentes, de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei número 2543 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barracão, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, a lei orçamentária anual. Temos também entrando em tramitação no dia de hoje os projetos de lei número 2548/2024, o sistema tributário do município de Barracão, Estado do Paraná. Também temos o projeto de lei número 2549 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato ou convênio com a empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fins de inscrição de débitos municipais e da outras providências. Temos também na ordem do dia moção número 15 de 2024, de autoria da vereadora Luciane Garcia da Rosa, Juventino Lisboa e Marcos Belan. Temos também a indicação número 50 de 2024, de autoria da vereadora Luciane Garcia. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhora vereadora, a nossa assessoria jurídica, nossos funcionários. Cumprimentar aqui o Dr. Carlos, secretário-geral da Prefeitura Municipal de Barracão, o Belmonte, da assessoria de imprensa, o Domingos, da tributação, chefe da tributação, em nome dele, toda a gurizada aí do setor de tributação, o Belmonte e a gurizada aí. Cumprimentar em especial também o nosso ex-colega vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores, que se encontra presente hoje, o professor
Marcos Dambroski. Cumprimentar também o Carlinhos, do controle interno do município de Barracão, e também cumprimentar a doutora Marijane, da empresa CMM, assessoria de Francisco Beltrão, que se encontra presente também no dia de hoje. Então, senhores, uma sessão muito importante no dia de hoje. Quero justificar a ausência do vereador Leandro. Vereador Leandro e vereador Jussier, com a ausência já anteriormente justificada aqui na Secretaria da Casa. Então, uma sessão importante, onde temos esse primeiro projeto que entra em tramitação agora, que trata do novo Código Tributário, ou seja, o Sistema Tributário do município de Barracão, né, que já está bem desatualizado, aí já é de 2012, a última vez que ele foi atualizado, e que hoje, aí, depois de bastante estudo, aí dá para ver pelo, né, Carlinhos, como conversamos anteriormente aí com a doutora Marijane também, né, foi bem trabalhoso, basta ver o montante de páginas que tem esse projeto. Então, um projeto muito importante que entra em discussão no dia de hoje e que nós temos, aí eu vou convidar a doutora Marijane aí para que possa fazer uso da cadeira aqui com a permissão do vereador Leandro, que não se encontra, né? Então, por motivos aí de nós não termos aqui o data show na parte de baixo, aqui só no plenário de cima. Então, para que a doutora fique mais confortável com o seu notebook, aí vamos usar a cadeira do vereador Leandro aí. Então, nesse momento, eu vou passar o projeto e a palavra para o vereador Marcos Belan, que é o relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Com a palavra, o vereador Belan. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os colegas vereadores, a senhora vereadora, dona Marujanes, pessoas aí que já foram citadas, mencionadas pelo presidente, pessoal da imprensa, Carlinhos, doutor Carlos e Carlinhos, né? A gurizada aí, né? Gente, pessoas que nos acompanham, tributação, enfim. Doutora, muito obrigado. O trabalho de vocês, eu sei que conheço o Carlinhos muito mais do que a senhora, né? Então, se partiu alguma coisa do Carlinhos, pode ter certeza que ele é muito inteligente. Como fala o nosso amigo Beto, né, Carlinhos? É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que eu tive a honra de conhecer, foi você. E o Beto é meu testemunha lá, né? Então, parabéns pelo teu trabalho e com certeza, se vier para a Câmara de Vereadores alguma coisa que partiu dos senhores, quem somos nós para ter alguma objeção, né? Com certeza sou favorável à continuidade desse projeto, presidente. E temos, eu acho, um parecer favorável também da nossa doutora. E o que depender da minha pessoa, o senhor pode dar continuidade na situação. Se puder passar a palavra para a doutora, para que ela possa esclarecer alguma dúvida aí para o pessoal que está nos assistindo, pessoas que estão em casa ou aqui mesmo. Obrigado, Cafuncho. Agradeço ao vereador Belan, então, pelas palavras, o nosso relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Lembrando, senhores vereadores, que o projeto já se encontra com os senhores aí, né, que foi repassado aí pela Secretaria da Casa. Então, como de costume, quando nós vamos estar repassando a palavra para a doutora Marijane, para que ela comece o seu pronunciamento, suas explanações, explicar o projeto detalhadamente para os senhores vereadores. E, como de costume, se surgir alguma dúvida por parte dos vereadores, né, podem estar interrogando a doutora e depois nós abrimos a palavra para todos os vereadores também para a discussão. Então, doutora, fica à vontade. Alô? Boa tarde, então, boa noite a todos. Cumprimentando, então, o senhor presidente e agradecendo pela receptividade aqui.
E, em nome do presidente, agradecer a todos os participantes, né, a todos os vereadores da casa, a assessoria jurídica aqui presente, o Dr. Carlos Santin, Carlinhos, que foi nosso companheiro aí no desenvolvimento desse trabalho, né? Pessoal da tributação, agradecer já antecipadamente todo o apoio aí, porque esse trabalho não se faz sozinho, né? É uma lei muito importante, é um instrumento muito importante legislativo para o município, né? É ele que vai balizar toda a arrecadação, né, do município, aí dos tributos próprios, né? Então, nós fizemos a muitas mãos esse trabalho. Participou também ativamente na avaliação dos imóveis, né, dos terrenos, das construções, na parte do IPTU, uma comissão designada pelo senhor prefeito, né, justamente da área de engenharia, da área de arquitetura, né, o pessoal, depois eu vou nominar ali as pessoas que fizeram parte, porque é muito importante envolver a comunidade. Então, a gente, de alguma maneira, envolveu a sociedade civil, né, as imobiliárias, o pessoal da engenharia, né, alguns profissionais de fora, né, do quadro de servidores, né, para que esse trabalho ficasse o mais perto da realidade possível, né, e o mais primoroso possível. Então, a gente se dedicou bastante, né, ficamos 1 ano e 10 meses fazendo os estudos, né, elaborando, minuta, discutindo com a equipe, praticamente discutimos artigo por artigo, né, então, de todos os tributos, né, que formam o sistema tributário do município. Então, como que a gente... Vou fazer rapidamente uma explanação de como que a gente... com base em que a gente fez toda a análise, né, da legislação, para resultar, então, num instrumento só, que abrangesse todas as leis, tinha muitas leis esparsas, muitas que já eram inconstitucionais, né? Então, a gente fez um filtro, uma compilação de toda essa legislação tributária e consolidamos numa lei só. Então, por isso, do tamanho, né, do texto, né, que tem mais de 600 artigos, né, e fora todas as tabelas de todos os preços, de taxas, enfim, a planta genérica também, que ela é bem complexa, né. Então, fizemos esse estudo em cima da Constituição Federal, né, Código Tributário Nacional, que são as duas principais leis, né, que nós vamos embasar a criação de tributos para o município, né. Na verdade, não é criação, tudo já estava criado, a gente só reformulou, remodelou, atualizou, né, a legislação, que em 14 anos, em 12 anos, aí muitas coisas mudaram, né, no país. Criaram-se muitas leis, criaram-se muitos instrumentos jurídicos, né, e a legislação do município estava bem desatualizada. Então, nós também pudemos contar com a legislação estadual, né, esparsa, a Constituição Estadual, a Lei Federal 4.320, que é a lei que rege o sistema financeiro da União, dos estados e dos municípios, a Lei da Liberdade Econômica, que ela é uma lei bem recente, aí de 2019, né, que ela fez uma série de modificações, principalmente na concessão de alvarás para empresas de baixo risco. Então, foi uma lei que foi bastante estudada, né, e ela está dentro, o que interessa para o município está dentro do texto. Vocês vão poder observar que tem alguns capítulos ali que são bem específicos, né, da concessão de alvarás, com o viés da Lei da Liberdade Econômica. Tomamos por base também a Lei Complementar 116, que é já de 2003, que é a que rege o ISS, né, Imposto sobre Serviço, a Lei da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, do MEI, né, a 128 também, que trouxe a questão dos MEIs, né. Então, tudo isso nós trouxemos, o que interessa para o município, nós trouxemos dentro do texto.
eu acho que fica mais fácil essa interpretação pela equipe que vai aplicar, né, pelo servidor, enfim, a população, né, que vai aplicar a lei, né. Então você vai lá no texto, você entende o que está lendo, né. Não é uma coisa, né, fora do comum, digamos, com um palavreado que dificulte a interpretação, né. Então a gente procurou aprimorar ao máximo, assim, deixar o máximo de objetividade no texto, né. Por isso que ficou bem explicado, né. Então, é nesse sentido. Outra lei também que nós nos embasamos, a LRF, que é a Lei Complementar 101, o Estatuto da Cidade também, que tem a parte bem importante ali do crescimento da cidade, da progressividade do IPTU, né, que é uma obrigação do município aplicar, né. Toda a legislação municipal em matéria tributária que estava vigente, então também nós fizemos análise de uma por uma, né? E também trouxemos aí para o texto a jurisprudência mais atualizada, com relação a assuntos mais polêmicos, por exemplo, no ISS, algumas questões mais específicas, né? O ITBI, sobre base de cálculo, né? O ISS mesmo, a Construção Civil também, que teve aí recentemente algumas interpretações pelos tribunais, né? Então a gente já traz todas essas novidades, né, dentro do texto. Sempre que surge uma dúvida, tal taxa é legal, então busca na jurisprudência, né? Porque muitas vezes a lei federal não diz, né? Então os tribunais que interpretaram isso, então a gente busca na interpretação para trazer atualização de forma mais real possível, né? Vocês tiveram uma fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado em 2021 que focou especificamente na receita pública. Então, não só vocês, diversos municípios tiveram essa intervenção aí do tribunal, né? Ele veio em loco fazer a fiscalização, né? E recomendou aos municípios que se refizessem as plantas genéricas, agora falando mais especificamente do IPTU. Então, os municípios ficaram meio que apavorados, porque o tribunal deu um tempo, ali um prazo de 6 meses, de 1 ano, para os municípios fazer essa adequação. E a planta genérica não é um instrumento fácil de se fazer, né? Envolve muitos parâmetros, envolve um cadastro de imóveis gigantesco, né, com diversas particularidades, né, e nós fomos chamados, então, né, o município abriu essa licitação com interesse, então, de fazer essa revisão tributária, né, e nós, então, participamos dessa licitação e daí nós fomos saber o que o tribunal tinha pontuado para vocês. Então, basicamente, era a revisão da planta genérica, que estava muito em desacordo com o preço de mercado, os imóveis. Então, eles chegaram aqui no município, fizeram a consulta em algumas imobiliárias e constataram que o valor que estava de venda de determinados imóveis era muito, mas muito superior do que aquele valor venal que estava ali no cadastro. E o IPTU está sendo cobrado pelo valor venal que está no cadastro. Então, o que a gente estudou em conjunto com a equipe? De fazermos uma atualização desse valor venal, subir esse valor venal mais perto do valor de mercado, aí na faixa de uns 70% do valor de mercado, né? Então, junto com a equipe que conhece a cidade, que conhece a valorização das áreas, que conhece, enfim, o território, né, do município, juntos nós chegamos a valores mais ou menos condizentes com o valor de mercado. Então, assim, se nós tivéssemos aplicado simplesmente o valor de mercado com a alíquota que já existia, ia ser um estouro IPTU, ia dar um aumento estratosférico, né? Então, a gente foi trabalhando o valor de mercado com a redução da alíquota. Fomos reduzindo a alíquota e criamos mais alguns setores, né, algumas áreas diferenciadas na cidade. Por exemplo, as chácaras,
foi colocada uma alíquota bem mais reduzida, justamente por conta do tamanho das áreas, né? Senão dá um imposto muito alto. Então, a gente foi fazendo todo esse estudo e foi fazendo no sistema, jogando os novos parâmetros no sistema e fazendo a simulação, para ver qual que seria o reflexo disso no momento que vai lançar, né, o IPTU. Então, foi dessa forma que nós trabalhamos a questão da avaliação dos imóveis, né? Então, assim, do IPTU, do ITBI e do ISS, só houve mesmo essas modificações em função da nova realidade aí que se exige, né? Tanto na questão tributária, na questão da cobrança, né? E, no caso do ITBI e do ISS, a questão da base de cálculo, que tem muita discussão jurídica sobre ela, né? E as taxas, praticamente foram mantidas as taxas que já eram cobradas. Apenas a gente fez alguns filtros, tiramos algumas que eram inconstitucionais, mas basicamente não vai modificar muita coisa as taxas. A única coisa que a gente compartimentou foi a taxa de licença de localização com a taxa de fiscalização de funcionamento. Então, por conta da Lei da Liberdade Econômica. Então, de uma taxa, a gente dividiu em duas, para poder adequar melhor ali as situações, né, dos cadastros. Aí continua, então, comércio ambulante, né, comércio eventual, a taxa para construção, para BITSE, para aprovação de projetos, a taxa de execução e parcelamentos do solo, publicidade e propaganda, fiscalização e permanência em áreas e vias públicas, a taxa de fiscalização sanitária, a taxa de coleta de lixo, a taxa de limpeza de terrenos, edificados e não edificados, a taxa de serviços diversos, que é alguns serviços administrativos, e a COSIP, que é a contribuição da iluminação pública, que isso também não mudou. Com relação às alíquotas, então vejam, o Código vigente hoje, ele estabelece a alíquota de 0,22 para os imóveis edificados e 0,60 para os não edificados. E as chácaras era 0,12, hoje, né? Então, nós estamos propondo alíquotas diferentes nos 3 próximos anos. Então, 2025, os edificados de 0,22 baixa para 0,10. Daí, em 2026, ele continua 0,10. E 2027, ele vai para 0,12. Então, para não dar esse aumento, esse impacto muito grande já no primeiro ano, né? Então, nós mantivemos os 2 próximos anos, igual a alíquota, só vai sofrer uma pequena alteração em 2027. Os não edificados, de 0,60 ele baixou para 0,20 e manteve 0,20 em 2026 e 0,25 em 2027. Chácaras urbanas, então antes elas eram uma conta só, né? Hoje vai passar a ser, então, as edificadas e as não edificadas, porque tem algumas chácaras urbanas que não têm edificação nenhuma. Então, elas vão ter um valor um pouco maior de imposto. As urbanas edificadas fica 0,04. Então, vejam, se um imóvel edificado na cidade normal é 0,10, as chácaras urbanas, por conta do tamanho delas, né, vai ficar 0,04. 2026 permanece esse índice, essa alíquota, e 2027 vai para 0,06. E as não edificadas começam em 2025 com 0,06, mantém em 2026 e 2027 também acrescenta 0,2, vai para 0,8. Nos distritos administrativos, nós classificamos, então, que antes também não tinha essa classificação, nós classificamos em imóveis edificados e não edificados. Os edificados vai ficar com 0,06, né, para 2026 também, e 0,08 para 2027.
E os não edificados, daí um pouquinho mais, 0,12 nos 2 primeiros anos e depois 0,14. Então, essas seriam as alíquotas. Depois eu posso deixar esse documento, se vocês quiserem depois rever e analisar, né? Só um esclarecimento, o Carlinho até pode me corrigir, eu ainda estava como gerente geral. Então, até para as pessoas entenderem, essa recomendação do IPTU, onde os imóveis estão com os valores maiores, sendo cobrado um valor menor, o prefeito que está sendo notificado não fizer, ele corre o risco de cassação por abrir mão da receita do município. Eu ainda estava como... É isso, Carlinho? Aquela vez que estava tomando de conta em barracão, né? Então, as pessoas não vão entender o porquê o IPTU vai subir. Então, o prefeito, queira sim ou queira não, vai ter que subir, ou ele corre o risco de responder. O Tribunal de Contas ele tem feito, né, essa intervenção em todos os municípios e não é nada mais do que a lei já prevê. A Constituição determina que os tributos sejam arrecadados. Então não tem para onde correr, o prefeito precisa cumprir. Existe uma questão de aperta aqui, aperta ali, uma pressão lá. Então foi assim, muito bem claro na época, Tribunal de Contas, que um exemplo, o Carlos Jorge se reelegeu, se não fizer o que estamos fazendo hoje, beleza, ele vai responder ele abrir mão da receita no município, não pode. Responde por improbidade, daí vem todas as consequências, então, né? Só para as pessoas entenderem que não é o prefeito que está fazendo isso. Exatamente. É uma obrigação de fazer, né? Justamente porque aí é uma pressão grande aí do Tribunal de Contas, né? E o município, para o município ficar sem negativa, é muito complicado, né? Então, ele deu um prazo, e nesse prazo tem que estar feito. Aí nós temos aqui as fórmulas de cálculo, que depois, se vocês quiserem, a gente deixa esse material, né? Não vou detalhar aqui porque é complexo. Fórmula é fórmula, né? Aí nós passamos, então, para o zoneamento. Então, o que aconteceu no zoneamento? A comissão, nós sentamos com a comissão, espalhamos os mapas lá, o mapa da cidade, e eles foram detalhando para nós aonde seria o setor 1, por exemplo. Então, o setor 1 é a avenida principal, mais algumas bordas ali, né? Mais central. Então, esse ficaria o setor 1. O setor 2, aí vai seguindo do centro para a periferia, né? Setor 2, então, setor 3, setor 4 e daí as chácaras urbanas. Aí, na lei está estabelecido para cada setor desse um valor em UFM por metro quadrado. Então, para avaliação dos terrenos, hoje o UFM de vocês para 2024 é R$ 111,10. Então, o setor 1, que seria um setor de cor azul, que vai ficar um mapa colorido e tal, para vocês visualizarem, né, aonde que fica determinada área. Então, eu olho lá, o meu terreno vai ficar no setor laranja, o meu terreno vai ficar... Então, você já vai ter uma objetividade na análise, né? O contribuinte chega no setor, ele já vai ter isso claro na cabeça dele, né? Então, a transparência também é bem importante. Então, o que se chegou? A comissão entendeu que, colocando o FM de R$ 5,85 por metro quadrado, estaria condizente com um preço razoável de mercado para essa região mais valorizada, digamos assim, né? Setor 2, então, que seria o setor laranja, seria R$ 4,50. Então, não chegaria ali a R$ 500, né? O setor verde, que setor 3, R$ 2,70. Então, vejam que já baixou bastante, de R$ 4,50 para R$ 2,70, né? Já deu uma boa diferença. E o setor mais desvalorizado, digamos, né, com menos recursos, então ficaria R$ 1,80 o metro quadrado do terreno. Tá? E as chácaras urbanas, 0,36 UFM. Então, bem menos fica em torno de R$ 40, eu acho, o metro quadrado. Então, vejam que os valores são bem condizentes, né, com a realidade. Há quem diga que o metro quadrado de um imóvel no centro passa de R$ 1.000, né? Então, para vocês verem que não ficou um exagero, né? Ficou bem abaixo mesmo do valor real de mercado.
Mas já vai dar uma boa modificada, porque o que acontece? Então, nós temos o cadastro dos imóveis, né? Então, eu tenho lá um imóvel que, hoje, atualmente, ele está, por exemplo, classificado como setor 2. Mas, conforme a avaliação da comissão, ali naquele local, ele vai ser setor 1, porque é bem mais valorizado do que o setor 2, né? Então, essa alteração cadastral vai ter que ser feita, né? Porque ele vai ficar identificado lá no mapa, né? Então, se é setor 1, todos vão ser tratados da mesma forma, setor 2, todos iguais, e assim por diante. Então, isso pode sim gerar um aumento no IPTU, né? Pode gerar um aumento, por causa da mudança, né? Da mudança de valor, né? Então, se ele estava classificado antes no setor 2, que era mais barato do que o setor 1, obviamente que se for para o setor 1, a classificação dele, ele vai ter um acréscimo ali. Mas é justamente, pelo que eu falei antes, a tal da justiça fiscal. Então, quem tem um patrimônio mais bem valorizado vai pagar um pouquinho mais, né? Mas tudo dentro de uma parcimônia, tudo dentro de uma realidade, né, que nós estudamos e que não vai gerar um aumento estratosférico para ninguém. Essa comissão, doutora, que ajudou a fazer essa avaliação, ela tinha o pessoal do setor imobiliário, das imobiliárias da cidade, né? Teria já posso ver representantes aqui quem que fez parte aqui da comissão. Então, o vereador Juventino Lisboa, o senhor, né? Lembrei do senhor agora. Domingos Antunes da Silva, secretário de Tributação e Fiscalização. Sidney Maróstica, fiscal de tributos. Daimon Abate, fiscal de tributos. Ricardo Eis Teixeira, engenheiro civil. Adilson Rogério Basso, arquiteto. Paulo César Gnoato, advogado. Wanderson Bezutti, engenheiro civil, e o Nadir Júnior Pelissari, corretor de imóveis. Foram essas pessoas que fizeram parte dos estudos. Ficou bem diversificado, né? Bem democrática a comissão, né? Dá e o Carlinhos, assim, que não estava no decreto, mas o Carlinhos participou. Para que a população entenda também, né? Às vezes o pessoal partiu só do pessoal da prefeitura, né? Foi uma comissão justamente da sociedade civil toda organizada junto, né? Então, e houveram assim muitas também, reuniões, muitas discussões, né? Ele é quase a mesma questão, né, senhores vereadores, só para a gente relembrar aqui do plano diretor, né? Que a cada tempo tem que ser, né, atualizado. Então, acho que é tranquilo, né? Não sei. Senhores vereadores, está em discussão? Não sei se alguma dúvida, alguma pergunta. Está ficando alguma dúvida? Estou me prolongando demais? Ou vocês dá para entender, assim, sem mostrar, né? Porque mostrando fica mais fácil para a gente também, né? Mas, tranquilo, acho que o mais importante aqui, depois vocês vão poder ficar com o material, e se surgir dúvidas ainda, a gente vai ficar à disposição, né? Eu deixo o contato aqui no final, né? Telefone, o e-mail, então qualquer dúvida que se tenha, aí a gente está à disposição. Então, a planta genérica, seguindo, né, nós vimos então os valores para os terrenos, então nós temos também no cálculo do IPTU os valores para as edificações. Então nós temos lá quanto que é o metro quadrado da alvenaria para construir uma casa, ou uma casa com casa comercial, ou um apartamento, ou uma loja, sala comercial, enfim, tem a classificação que já está na lei de vocês. Então, isso a gente não modificou, até para não bagunçar muito os cadastros, porque senão ia ser um trabalho enorme, né? Então, vão ser poucos cadastros que vão ser precisado mexer, né? E aqui no valor, a gente sempre toma por base, a comissão normalmente toma por base o valor que o Sinduscom divulga, né? O Sinduscom é o Sindicato dos Arquitetos e Engenheiros do Paraná, que tem lá as tabelas, né, do custo do metro quadrado da construção civil, né? Então, hoje, assim, o valor da construção civil hoje, um padrão médio, está em torno de R$ 3.800 o custo. 3.800 pelo Sinduscom.
Então, aqui, nós colocamos a alvenaria, ó, o maior valor, R$ 22,50 de UFM. 22 UFM 50. Isso dá R$ 2.200, mais ou menos. Então, a gente também colocou bem abaixo do que o valor real, né, da construção. Tá? Então, só para exemplificar, né, que também faz parte, né, para se calcular o IPTU, vai se calcular o valor do terreno, o valor da construção, soma os dois e aplica a alíquota. É assim que funciona, né? Desconta, lógico, todos aqueles parâmetros, se é terreno alagado, se está em má conservação a casa, se é uma casa de madeira. Então, todos esses parâmetros aí vão ser mantidos, né? Então, o cadastro não vai ser mexido em nada, exceto aqueles casos onde vai mudar o setor, né? Seguindo, então, essa atualização do valor venal, ela vai ser feita anualmente, né? Vai se aplicar, então, anualmente o IPCA. O IPCA é outro índice que vira substituir, né? Então, todo ano, o valor venal vai ser atribuído, né, no dia 31 de dezembro, né? E o prefeito ajusta, então, o valor da UFM, né? Que passa a vigorar a nova UFM a partir de janeiro. Quando vai lançar o IPTU, já vai ser, então, de acordo com a nova UFM. As isenções, não sei se vocês querem que a gente leia todas as isenções, nós mantivemos algumas que vocês já tinham na lei, né? Aquelas que são de praxe, né? Colocamos a isenção, mediante comprovação, lógico, né? Aos portadores de doenças graves. Então, aquelas mesmas doenças que estão lá no imposto de renda, né, para isenção do imposto de renda. Então, a comissão entendeu que acha justo colocar, né, que as pessoas que estão nessa condição não vão pagar o IPTU enquanto perdurar a doença, né? Então, todo ano vai ter o processinho, vai ter que comprovar, né, enfim, com os documentos, isso está tudo na lei, né? Então, acho que é bem interessante. Aí, a questão também da isenção, quando for propriedade única, de moradia do proprietário idoso, e ainda não seja proprietário de outro imóvel, né, e desde que a renda familiar não ultrapasse mensalmente 2 salários mínimos nacionais. Daí ele vai ter que comprovar que não recebe aluguéis, que não possui nem faz parte de nenhuma sociedade, nenhuma empresa, né? Não possui CADPRO ativo, porque daí significa, se ele tiver CADPRO, ele tem um imóvel rural, né? Então, assim, tem que ser aquela pessoa mesmo em vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade mesmo, né? Porque daí para ter o direito, né? E também na propriedade não poderá haver outros imóveis passíveis de moradia. Porque ele tem 2 casinhas em cima do terreno. Então, ele é idoso, ele vai ter a isenção do imóvel dele, mas não da casinha do fundo, né? Então, é nesse sentido. Outras isenções também, aí o imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, isso aqui também já é praxe. O imóvel atingido total ou parcialmente por projeto de obra do sistema viário, de tal forma que inviabilize sua utilização enquanto perdurar o impedimento. E também foi deixada isenção nos 2 primeiros anos, contados a partir da data da aprovação, os imóveis pertencentes a loteadores, objetos de loteamentos, que deverão ser informados na Secretaria de Tributação a relação de lotes vendidos, cedidos ou transferidos a qualquer título a terceiros, assim como os lotes ainda pertencentes ao loteador, devendo apresentar as matrículas existentes para cadastro e lançamento do IPTU no exercício seguinte. Então, o loteador, nos 2 primeiros anos, não vai ser cobrado IPTU daqueles lotes, né? Só a partir do momento que ele vende, então, ele tem que informar a tributação para ser lançado o IPTU no ano seguinte.
Outras matérias que nós discutimos, então, né, que foram levadas no texto, a questão da base de cálculo do ITBI, que hoje é uma discussão muito grande, né? Então, o STF tem declarado que é o valor declarado pelo contribuinte. Se o fisco discordar, então ele tem que abrir um processo administrativo e aí fazer uma avaliação, nomear uma comissão, fazer uma avaliação, enfim. Então, não vale mais só, no caso, o contribuinte vem e diz, eu comprei por tanto terreno. Não. Se está fora do valor de mercado, lógico, e vai ver a circunstância do momento, né? Às vezes, o cara vendeu mesmo bem mais barato, porque estava precisando vender, ou porque, enfim. Mas daí é um encargo que o setor de tributação vai ter que desenrolar ali, né? Abrir uma comissão, fazer essa avaliação, para ver realmente qual que é o valor venal desse imóvel, né? O ISS também, da construção civil, aí que tem as discussões, o que desconta de material, o que não desconta, então isso a gente já deixou no texto. Toda a legislação, já falei antes, sobre MP, microempresa, empresa de pequeno porte, MEI, né? O processo administrativo tributário também para fiscalização era bem falho, assim, de prazos e detalhes, né? Então a gente aprimorou bastante essa questão. E a questão da liberdade econômica que eu expliquei para vocês antes. Aqui a gente fez algumas simulações, mas como não tem como demonstrar, então, né, eu deixo o material e depois vocês, qualquer coisa, analisem, né? E talvez o pessoal da prefeitura aí possa demonstrar, se alguém tiver interesse em fazer uma consulta e verificar, né? Acredito que o Daimo e o seu Domingos lá estão à disposição, se alguém tiver interesse em verificar, né, de perto ali como que ficaria o lançamento, no caso, né, do próximo ano. De minha parte, é isso, né, não sei se ficou alguma dúvida ainda, né, a gente fica à disposição aí do pessoal, queira fazer perguntas, enfim. O texto é gigante, vocês vão ver que ele está bem detalhado, né? Taxa por taxa, imposto por imposto, né? Tem as tabelas no final do texto com todos os valores, né? Então, vale a pena dar uma olhada aí, né? Pelo menos nas tabelas, né? Para ver o que está sendo cobrado e quanto, né? Senhores vereadores, alguma dúvida, alguma pergunta aí? Esse é o momento. Vamos... Eu trouxe assim o básico, né? Poderia falar um pouco mais, mas em síntese é isso, né? O projeto isso. Vereador Moacir, tem uma dúvida? Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, colega vereadora, assessoria jurídica, os funcionários da casa, as pessoas que fazem presente aqui, doutor Carlinhos, secretário, doutor Carlos, gerente geral aí, Domingos, João Belmonte saiu, estava aqui. Enfim, todos os funcionários aqui que fazem presentes na casa. Uma dúvida não. A gente, claro, é muita coisa, né? Para agradecer a senhora aí pela explicação, né? Agradecer as pessoas também que nos acompanham pela imprensa. A imprensa a senhora falou que vai deixar o material, principalmente o básico de tabela e algo assim, né? Que é o que mais vai interessar para nós, é isso agora, né? Vou deixar esse material, vereador, né? Vou deixar o material que eu fiz para apresentação, que ele é um resumo. Uhum. E também posso destacar as tabelas e enviar daí separadamente, né, do projeto. Porque eu acho que é aí que vai ter alguns questionamentos para nós que estamos no dia a dia com a população, né? Sim. E o Carlinhos sabe como é que é aqui, cidade pequena, todo mundo fica perguntando apreensivo. Como vai ser, diminuiu, aumentou. Num geral, pelo que eu entendi, vai estar mais ou menos igual, um pouquinho. Acredito que sim. Eu estava dando uma analisada assim, a senhora falando, né? Uhum. Não, mas aí a gente tendo alguma coisa para uma cópia, enfim, vai mudar um pouquinho, talvez para mais, talvez para menos, mas para os anos seguintes, né? E agradecer a sua explicação. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço ao vereador, então. Então, doutora, da nossa parte, acho que nenhuma dúvida, senhores vereadores, se a senhora quiser fazer alguma consideração final, então, acho que estamos satisfeitos com essa só explicação. agradecer, né, a disponibilização aqui do espaço, né, na sessão. Falar em nome da empresa, que nós trabalhamos bastante nessa área tributária, com diversos municípios, né, e a gente sempre pensa em ajudar o município a arrecadar mais, né, promover a arrecadação de forma sustentável e justa, né, principalmente, né, para que o contribuinte não seja penalizado, né, com impostos, carga tributária alterada demais, né. A gente fica à disposição, então, nossa empresa CMM, assessoria, ficamos à disposição, se precisarem de mais alguma informação, aí estamos abertos aí para ajudá-los. Também, senhor presidente, também eu acho que pode um pessoal, depois do projeto aprovado, né, consultar na prefeitura algumas coisas, né, temos o Domingo lá e o Sem Domingos dúvida. lá, que é sempre muito prestativo junto com a equipe, né. Sem Então dúvida. eu acho que, né, tirou a dúvida, é isso aqui, não precisa ter pânico para isso, né? Então, sim. seria O isso, sistema está aberto lá, né? Fica fácil de pessoas chegar e pedir uma consulta lá, né? Seria isso. E também quero agradecer também, além da presença de todos aqui, né? Dessa oportunidade, agradecer a equipe aí que foi guerreira, né? Terminamos esse projeto em tempo recorde, na verdade, porque sempre foi bem mais demorado os projetos, né? Então a gente andou rápido aí e acho que fez um bom trabalho, né? Os meninos estão de parabéns. Agradeço bastante. Então agradecemos a doutora Marijane pela excelente explanação. Acho tranquilo, são alterações, né, que tem que ser feito, assim como nós aqui mesmo na Câmara de Vereadores esse ano aí alteramos aí o nosso regimento interno, né, foi totalmente reformulado pela nossa equipe, foi aprovado aqui pelos senhores vereadores, porque também estava bastante desatualizado, assim como foi a questão do plano diretor, e com essa questão do Código Tributário não é diferente, né? Então são as questões jurídicas, as leis, a legislação, ela muda muito frequentemente, né? E os municípios têm que estar se atualizando para estarem a par né, dentro das leis. Então é um processo normal, natural, que tem que acontecer. Isso aí, então, a população tem que entender, não é um negócio para prejudicar ninguém, mas para viabilizar o bom andamento, o bom funcionamento do município. Então agradecemos a doutora, agradecer o Carlinho, agradecer o pessoal da tributação pelo excelente trabalho, né? Como foram quase 2 anos aí de trabalho para que chegasse nesse resumo final aqui no dia de hoje com esse projeto. Então, enquanto vereadores, estamos satisfeitos aí pelo trabalho, acho que nenhuma dúvida, como os vereadores aqui todos atentos aí, não teve nenhuma dúvida. Então nós vamos dar prosseguimento no projeto aí no segundo momento, daqui a pouco, depois de estarmos seguindo a nossa ordem do dia. Então agradecemos, doutor, aí. Valeu. Então, senhores vereadores, temos na ordem do dia também de hoje esse projeto de lei número 2549 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato ou convênio com a empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fim de inscrição de débitos municipais e da outras providências. Ou seja, então o município ainda não tem esse convênio com o Serasa, né, essas instituições de proteção ao crédito. É uma coisa natural, hoje normal, todos os comércios têm esses convênios com essas empresas, porque para ter condições de estar mantendo o crédito com seus clientes e fornecedores, enfim, é um processo natural também.
E o município até hoje não tem convênio com essa empresa, ou seja, as pessoas que estão em débito lá com o município não tem hoje autorização para inscrever essas pessoas em dívida ativa ou negativar o crédito. Então o município fica sempre em segundo plano. Então acho que projeto interessante, né, que nós temos aí para também dar mais essa ferramenta, mais esse instrumento para o município poder gerir melhor as suas finanças, questões financeiras. Então também eu também da mesma forma vou repassar para o vereador Belan, que é o relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Então, assim, da minha parte, também tranquilo, acho que é um projeto que não tem nenhuma questão polêmica. Eu passo a palavra para o vereador Belan, então, nesse momento. Da mesma forma aí, presidente, sem objeção, hein? Vereador Juventino, que é da Comissão de Legislação, de Contas, Finanças e Orçamentos, também tranquilo. Senhores vereadores, ninguém para explanar, então. Então, senhores vereadores, eram esses dois projetos que nós tínhamos no dia de hoje. Como já solicitado, sugerido pelo vereador Belan, sobre o projeto 2548, agora também sobre o 2549, nós vamos suspender a sessão por tempo necessário aí para emissão dos pareceres das comissões, e também gostaria de nomear o vereador Zé Borsato como membro da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, no lugar do vereador Josier, que se encontra hoje afastado por problemas de saúde aí na família. Então, suspenda a sessão por tempo necessário para emissão dos pareceres. As duas comissões hoje lá.
Nesse momento, então, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Belan, relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, para falar sobre o parecer da comissão. Presidente, parecer favorável, dispenso a leitura. Temos o parecer da assessoria também, favorável, em primeira votação, presidente. Vereador Juventino, da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, para o parecer da comissão. Favorável ao prosseguimento do projeto, então, senhores. Então, dos dois projetos, vereador, eu vou colocar, então, em votação, em primeiro turno, nesse momento, o projeto 2548/2024, juntamente com o parecer das comissões. Então, em primeiro turno, projeto e parecer. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Aprovado em primeiro turno, projeto e parecer do projeto 2548 de 2024, Sistema Tributário do Município de Barracão do Estado do Paraná. Coloco em votação também, em primeiro turno, projeto e parecer das comissões do projeto 2549 de 2024, em primeiro turno. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Quem for o contrário, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade em primeiro turno, projeto e pareceres. Projeto de lei número 2549 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato ou convênio com empresa mantenedora de cadastro de proteção ao crédito para fins de inscrição de débitos municipais e da outras providências. Peço ao nosso diretor que faça a leitura da moção número 15 de 2024, de autoria da vereadora Luciane Garcia da Rosa, Juventino Lisboa e Marcos Belan. Moção número 15 de 2024. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Cagnini, pelo passamento do senhor Ademar Mário Cagnini. Justificativa em plenário, vereadora Luciane Garcia da Rosa, Marcos Belan e Juventino Lisboa. Com a palavra os autores da moção. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, todos os já nominados que estão aqui nessa Casa de Leis. Nós pensamos em fazer essa moção, né, até pedir para o pessoal, para o Beto, para o Alfredo, para passar o período do luto, né, que a gente sabe que aí no início, quando a gente perde alguém, não é fácil. Então, passando um pouco desse período aí, agora a gente propôs para o senhor Ademar, né, um homem muito conhecido na nossa cidade, que contribuiu significativamente para a nossa sociedade, principalmente na questão da segurança, né? Agora, por último, ele estava na segurança das crianças. Então, um homem assim muito querido pelos amigos, pelo que a gente percebe, né? Pelos companheiros de futebol, companheiros de trabalho. Deixa a minha amiga, Dona Cecília, enlutada, né? Uma perda repentina, a gente não quer perder ninguém, a gente não tem nem palavras para expressar nesses momentos, mas a gente deixa aqui a nossa singela homenagem, né, a esse senhor que contribuiu para a nossa sociedade, que contribuiu com a sua família, deixando filho, netos e deixando uma lacuna aí grande na sua família e no seu círculo de amigos. Então, dessa forma a gente consegue externar um pouquinho aí do sentimento que sente nesse momento. Muito obrigada a todos. Agradeço a vereadora pelas palavras, demais vereadores. Vereador Moacir, com a palavra. Também aqui, deixar meus sentimentos a toda a família, o Ademar, a Cecília, os filhos, né? Tive o prazer de trabalhar por muito tempo. Eu era funcionário do Estado de Santa Catarina, ele era segurança no setor da aduana, né? E por muitos anos a gente trabalhou e teve uma convivência
como diz a vereadora ali, participava da sociedade, no esporte sempre, né, teve envolvido, né, e uma pessoa que, de um bom trato com a gente, sempre se demos muito bem, né, Dona Cecília também, então a gente fica sentido de perder, né, alguém, e pedir que Deus conforte os filhos, ela, enfim, que eles consigam superar com o tempo essa perca. Sim, senhor presidente. Demais vereadores. Então, como de costume, a moção ela será confeccionada pela nossa secretaria e posteriormente repassada aos autores para que seja entregue à família do nosso amigo Ademar. Peço a nosso diretor que faça a leitura da indicação número 50/2024, de autoria da vereadora Luciane Garcia da Rosa. Indicação número 50 de 2024. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Após estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira, seja efetuada troca de lâmpada de iluminação pública próxima à chapeação Pôncio, mais precisamente o poste com o transformador. Vereadora Luciane Garcia da Rosa. A indicação, como de costume, será repassada ao setor competente. Era essa a ordem do dia, senhores vereadores. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença das pessoas que nos prestigiaram hoje aqui, da doutora, do Carlinhos, doutor Carlos, enfim, todos que acompanharam essa sessão ao vivo aqui na Câmara de Vereadores, sessão importante no dia de hoje. Agradecemos ao pessoal da imprensa que sempre também faz a transmissão ao vivo dos trabalhos aqui da Câmara de Vereadores. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 29 de outubro, nesse mesmo local e horário, e encerramos a presente sessão.